Evangelho, domingo da 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 21ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus, com a profissão de fé do apóstolo São Pedro. Eu queria chamar a atenção para uma particularidade no dia de hoje. O dia de hoje, nós temos a memória de Santa Mônica, mas essa memória não é celebrada porque hoje estamos no domingo e a solenidade tem precedência, a celebração do domingo. Mas eu queria de modo particular convidar todos os nossos ouvintes a rezarmos de uma maneira especial por todas as mães. Santa Mônica nos dá, na história do cristianismo, um grande testemunho de fé. Aquela que abraçou a fé transmitida pelos apóstolos, mas que cumpriu uma meta de fé. Como assim, Padre Fábio? Ela empenhou a sua inteira vida firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, suplicando a conversão de sua família. A conversão de seu marido, que, como a gente fala, não era flor que se cheira, e a conversão de seus filhos. E teve a graça de morrer vendo seus 2 filhos convertidos, e um deles, como ela mesma vai dizer, ainda servindo a Deus, ou seja, como sacerdote e posteriormente como bispo de Hipona. Eis aqui o testemunho daquela que disse, junto com o apóstolo São Pedro: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Em ti eu deposito toda a minha confiança. Salva a minha família, salva meus filhos. Com o testemunho de Santa Mônica, todos nós podemos nos sentir um pouco mais encorajados na hora de intercedermos pela conversão da nossa família, de nossos familiares. Veja o que se passa hoje no Santo Evangelho. Jesus chegando à região de Cesareia de Filipe, estamos diante de uma região pagã, então estamos fora do território de Israel. Ali o Senhor pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E são muitas as opiniões. Não seria diferente? Ainda hoje são muitas as opiniões a respeito de Jesus, mas são poucos aqueles que veem em Jesus verdadeiramente o Filho de Deus, em quem nós colocamos toda a nossa confiança. Falávamos disso esses dias, né?
podemos reconhecer o que Deus e aceitar, né? O que Deus fez na vida do nosso irmão, como no testemunho que vimos há pouco de Filipe em relação a Bartolomeu, a Natanael. E nos entusiasmarmos vendo o que Deus fez, como a outra pessoa mudou depois da experiência com o Senhor, mas podemos continuar sentados, sem levantarmos para ir ao encontro do Senhor. Então, muitos são aqueles que reconhecem a Deus, reconhecem o nome de Jesus, reconhecem quem é o Senhor, não tem dúvidas quanto a isso, mas pouco se dispõem a segui-lo, a levantar e a dizer: em Ti eu ponho toda a minha confiança. E de poder não apenas ter uma opinião a respeito de Jesus, mas ter uma certeza. Ter a certeza aqui, como nós vimos, na resposta do apóstolo, o levou a vincular-se a Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então essa certeza é uma certeza vinculante. Quando nós declaramos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós declaramos a fé no nome do Senhor, nós nos vinculamos a Ele. Ou então, o que acontece é que temos conhecimento de quem Ele é, sabemos o que Ele faz, de onde vem, mas com Ele não criamos um vínculo. Declarar a fé significa unir-se àquela pessoa a quem se declara, ou melhor, de quem se declara. Declaramos a fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e, como ouvimos na segunda leitura de hoje, nos unimos a Ele. A Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Diante desse reconhecimento vem também a proclamação. A proclamação de quem, reconhecendo, deseja estar na companhia, deseja estar junto. E logo que Pedro dá essa resposta, Jesus aponta dizendo que o Pai foi quem inspirou isso no coração de Pedro. Bendito seja Deus por essa declaração de Jesus, que não nos deixa em confusão. Toda bondade, verdade e justiça que o nosso coração pode desejar e praticar foi inspirada por Deus. E se Ele inspirou, Ele conduz a bom termo a obra de suas mãos. Não deixeis inacabada, Senhor, a obra que fizeste com vossas mãos. Assim nós falamos no Salmo. Vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Se o Senhor Deus inspirou o coração do apóstolo para que a verdade fosse por ele conhecida e proclamada, não foi para que tudo terminasse aqui, mas para que ele vivesse a sua vida à luz da verdade, para que ele trilhasse o caminho da verdade, para que ele fizesse da sua vida o reflexo ou o anúncio vivo dessa verdade, para que ela estivesse ao centro e transformasse a sua história. Se o Senhor inspira no nosso coração, como eu acabei de falar, toda obra de bondade e justiça e de verdade, Ele se compromete em sustentar no tempo, em vir em nosso socorro para que a gente possa perseverar na justiça, na verdade e na bondade inspirada por Ele. E não apenas nisso, Ele também coloca ao nosso lado aqueles irmãos e irmãs que, recebendo a autoridade que vem transmitida dos apóstolos, confirmam a nossa fé e oferecem por nós um sacrifício de amor através dos sacramentos e do agir da Igreja para que nós possamos
permanecer firmes na fé e perseverantes. Então, no Evangelho de hoje, ao celebrarmos a memória que a gente costuma dizer do poder das chaves, né, do abrir e fechar, não se trata somente de um chanceler, porque não é apenas o cuidado da chave que abre a fechadura e fecha a fechadura, mas o abrir e cuidar para que, abrindo, possa-se entrar. Fechar e cuidar para que, fechando, não seja aberto pelo ladrão ou por aqueles que não devem entrar porque não estão preparados para a festa. Então compete à igreja, ao agir da igreja, cuidar da perseverança de todos aqueles que professam a fé, abrindo o caminho que nos leva a Cristo e conduzindo-nos nesse caminho, e fechando para todo aquele caminho que não nos leva à verdade e a Cristo, que é a verdade. Bom, com essa breve reflexão, a gente já consegue compreender o quanto o nosso Senhor, que inspira nosso coração, também o sustenta. E declara de uma maneira muito clara e direta: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Por isso eu te digo, tu és Pedro, porque Deus inspira em teu coração e você toma nas mãos, tem sobre seus lábios a inspiração de Deus. Agora é muito forte, né? Porque o momento seguinte será Pedro falando ou permitindo que Satanás fale por ele, que jamais te aconteça isso. Ou seja, o mesmo homem que é inspirado por Deus pode se deixar com muita facilidade seduzir pelo maligno e pode prestar-se também a cumprir atos que não são dignos de Deus. Para isso, é preciso que esse homem não apenas confie no Senhor, mas suplique pela intervenção de Deus em seu favor. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel à tua palavra, a permanecer fiel a tudo aquilo que de ti recebi. Não permitas, Senhor, que eu volte atrás. Não permitas, Senhor, que eu abandone o que de ti recebi, para outra vez buscar o que creio ser bom e não o que o Senhor me pede, o que o Senhor me propõe, o que o Senhor inspira em meu coração. É muito forte saber que no momento seguinte, os mesmos lábios que falaram sob inspiração divina se prestam a também agir como instrumento de sedução de Satanás. E nós falamos, onde está o fiel da balança para impedir que esses lábios cumpram novamente esse papel infame? A confiança no Senhor. A gente lembra, salva-me, Jesus, defende-me, Senhor, protege-me, Senhor, para que eu possa perseverar. Vem em meu auxílio, socorrei-me sem demora, completa, Senhor, como cantamos no Salmo, a obra começada por suas mãos, na confiança e na espera em Deus. Ali se dará o vigor para que essa alma permaneça um instrumento de anúncio de Deus e não se preste outra vez a ser um instrumento de contradição, um instrumento de Satanás. Ao entregar o poder das chaves, como é importante, porque aqui nós recordamos aquela mesma coisa. Se Pedro caminhou sobre as águas, foi porque Jesus disse: vem. Se o Senhor entregou o poder das chaves e as portas do inferno não vão poder prevalecer, não vão poder prevalecer e ponto.
porque o Senhor assim disse. Então é a sua palavra que conta, é a sua palavra que decide. É preciso que a igreja recorde quantas vezes for necessária que é no nome de Jesus que nós triunfaremos sobre as portas do inferno. Não vai ser no mérito, mas na graça. O que isso significa, Padre Fábio? Que nos momentos mais difíceis, clama pelo nome do Senhor e confia no nome do Senhor, e Ele agirá por nós, e as portas do inferno não prevalecerão. Mesmo que o inimigo infernal se levante com uma fúria rugidora, permaneça firme no Senhor. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Senhor, eu confio em Ti. Quando levantar a tempestade, os ventos e o medo chegar próximo do nosso coração, é a hora de recordarmos essa frase. Foi o Senhor que disse: as portas do inferno não prevalecerão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu invoco, Senhor, o Seu preciosíssimo nome, no nome da Beatíssima Virgem Maria, e peço a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo para que não prevaleçam as portas do inferno sobre essa situação. Esmagai a fúria rugidora do inimigo infernal, Senhor, pela potência do Teu santo nome, diante do qual se dobram todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos. Jesus, salva-nos. Jesus, vem em nosso socorro. Jesus triunfa sobre toda essa maldade, essa perversão, essa desordem. Senhor, triunfa para a glória do Seu santo nome. Eu creio, confio e espero em Ti. Eu Te amo, Senhor. Triunfa para a glória do Seu nome. Cumpre a Tua promessa, Senhor, pois nela nós esperamos. Então é importantíssimo termos essa palavra viva. Às vezes a gente entende somente como a palavra dirigida a São Pedro que justifica o poder e a autoridade petrina. Sim, essa é uma parte do conteúdo eclesiológico, teológico da Sagrada Escritura, mas ela é uma palavra de autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida como batizados, como homem e mulher que caminha no vale de lágrimas, como vai dizer Santo Atanásio, repleto de arapucas do inimigo para todos os lados, sem que nós venhamos a perecer nesses embustes preparados pelos inimigos infernais. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. É por essa promessa do Senhor. Assim como falávamos lá atrás, se Pedro se recordasse e afirmasse com toda a força do seu pulmão, do seu coração, obviamente, né, da sua alma, o Senhor disse vem, eu vou continuar caminhando, porque o Senhor disse vem, não teria começado a afundar. Mas quando ele começa a olhar e a sentir medo do vento que piora, do mar que levanta, e se esquece que os seus pés estão sobre as águas porque Jesus disse vem, e era a hora dele dizer ali no momento em que ele sente medo de afundar, eu não hei de afundar porque o meu Senhor disse vem, ele encontraria forças para seguir adiante. E é isso que a gente tem que fazer. A potência infernal não dominará essa situação na minha casa, na minha vida, na minha família, porque o meu Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão, e em nome de nosso Senhor, elas não hão de prevalecer. Senhor, ilumina o meu coração, guia-me segundo a Tua vontade, porque eu quero fazer o que é agradável aos Teus olhos, para que triunfe o Seu nome e se cumpra essa profecia para a glória do Teu santo nome. Então, é importante recordarmos disso. Muito importante. E tomarmos posse dessa palavra, renovando a nossa fé sobre essa verdade. E depois saber que as chaves foram entregues e que cada vez que nós vamos levar a nossa causa diante do justo juiz, que é bom e misericordioso, as chaves giram por nós e abrem as portas do céu. Elas giram para que nós possamos entrar. Obrigado, Senhor,
pela sua grande bondade. Não se conhece um penitente que é arrependido por seus pecados e com a justa contrição no coração, tendo se apresentado no confessionário para pedir o perdão, não tenha sido perdoado pelo Senhor. As chaves giram para que nós possamos entrar no céu. E o Senhor confirma mais uma vez, cada vez que nos confessamos, essa verdade. Poder dizer obrigado, Senhor, porque as chaves giraram por mim mais uma vez. O céu que outrora estava fechado por meus muitos e graves pecados, agora outra vez se abriu sobre mim. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque as chaves giraram para abrir as portas do céu e giraram outra vez para esmagar as portas do inferno. Elas não prevaleceram sobre a minha vida, sobre a continuidade da minha história. Obrigado, Senhor, e que elas jamais venham a prevalecer, porque eu permanecerei caminhando contigo em direção às portas do céu, que outra vez, por amor e misericórdia, se abriram por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosíssima intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.